uma coisa, a gente podia parar aqui, né? Ou continuar o louvor até o final, que já era um louvor com ministração, glórias a Deus, né? É muito bom a gente receber os irmãos que têm, assim como nós, buscado mais a presença de Deus e levado a igreja a conhecer um pouquinho mais do Pai, né? Bênção do Senhor. Hoje é dia dos professores, né? Também quinta-feira foi dia das crianças, então as crianças estão tendo lá o seu momento especial, glórias a Deus. Nós vamos orar no final pelas nossas profs também, né? Que são maravilhosas e glórias a Deus que a gente tem as irmãs aí que se dispõem no ministério, né? Hoje que o Senhor trouxe, né? Para nós como igreja, falarmos nessa noite, eu achei muito interessante porque o louvor já falou um pouco ali, né, das ministrações que ele foi fazendo, como Davi, por exemplo, né, a questão do coração sincero de Davi, né, e hoje eu li ainda algo que falava assim, sinceridade é quando a tua palavra e a tua atitude estão alinhadas. Eu acho isso muito tremendo, porque é algo que o Senhor ministra muito no meu coração e geralmente é o que eu passo muito, né, a gente tem que buscar sempre estar com a nossa fala alinhada com a nossa atitude, porque senão a gente realmente fica muito distante, né, de um testemunho de Cristo nessa hora. E falando da sinceridade de Davi, foi um homem segundo o coração de Deus, que Deus escolheu para si, mas eu acredito já pela questão da sinceridade que ele sabia que ele teria, porque todos nós pecamos e destituídos fomos da glória de Deus, amém? Não há ninguém aqui que não tenha passado, que não faça todos os dias algo que entristeça o coração do Pai. Mas a diferença entre nós é aqueles que reconhecem isso e que voltam a falar com o Pai, a conversar com o Pai, a confessar o que fez. Se pecou em público, confessar em público. Se fez em secreto, falar em secreto. Mas não tem vergonha de demonstrar suas mazelas, aquilo que todos nós estamos lutando para ter, né? Tem pessoas que só escondem, tem pessoas que expõem, né? Então, hoje o Pai vai trazer para nós ali em Lucas 7, exemplos de duas pessoas, para a gente discernir o nosso viver em Cristo, né? Então, os irmãos podem ficar bem tranquilos hoje. Tem algo que a gente já deveria ter falado há algum tempo e a gente esqueceu. Lá fora tem câmeras. Então, os irmãos preocupados com os seus carros podem sentar, ficar bem em paz, que tem câmera lá fora, né? Os assistentes também estão ali para dar uma olhadinha. Não se distraia, né? Porque geralmente a nossa distração, a gente perde coisas preciosas que o Senhor quer falar com a gente. Muitas vezes estamos orando em casa, estamos buscando em casa sobre algo. Aí a gente vem para o culto e a primeira coisa que Satanás lança para a gente se distrair, a gente vai que é uma beleza, né? Já pega ali no ar e perde aquilo que justamente a gente passou a semana inteira buscando para receber do Senhor. A gente tem que ser muito sensível porque as estratégias dele, né? As setas dele na nossa mente são muito sutis. Ele não vem com pedrão, ele vem com coisinhas pequenas para te tirar da presença, né? Então, se você realmente está buscando viver em Cristo, se você realmente veio até aqui, né? Se dispôs a sair de casa para vir até aqui buscar mais o Senhor, vamos ouvir mais do Pai, vamos nos concentrar nele, focar realmente naquilo que a gente veio fazer como família, porque a gente com certeza vai receber algo precioso do Pai, porque só dele, para mim, trazer algo assim para a igreja, né? Porque ele ministrou muito forte no meu coração e eu sei que de mim mesma eu não posso fazer nada, né? Eu reconheço isso bem forte em mim, por isso que não é algo que eu falo muito, porque eu acredito que alguém que se acha capaz de fazer algo já tem algo errado, né? A gente sabe de onde a gente veio, a gente sabe quem a gente é. Então a gente só consegue fazer as coisas em Cristo. E algo que me chamou a atenção ali em Lucas 7, do capítulo que o Senhor vai falar com a gente nessa noite, é porque tem dois personagens antes do texto que a gente vai falar. O primeiro personagem é um romano que teve um servo dele precisando de auxílio, ficou enfermo, né? Precisava de uma cura, precisava de uma assistência. E ele, sabendo de Jesus, ele mandou chamar Jesus para curar o servo dele. Só que esse primeiro personagem, que não conhecia Cristo, que não servia a Cristo, que tinha lá os seus próprios costumes e tradições, ele foi tão reverente a Deus que ele não quis nem que o Senhor fosse até a casa dele. Ele mostrou para nós um nível de fé e reverência da presença do Senhor que muitas vezes nós em Cristo não temos. Ele simplesmente disse assim: olha, eu não sou digno que tu entre na minha casa.
Eu também sou chefe de muitas pessoas. E basta uma palavra minha, a pessoa faz ou não faz aquilo que eu falar. Então, eu reconheço a tua autoridade. Eu sei que se você falar, já vai acontecer. Não precisa vir até a minha casa. Eu só quero que você libere uma palavra que eu sei que o meu servo vai receber a cura que ele precisa. E assim foi. Um baita exemplo para nós. Em seguida, antes do segundo exemplo, eles fizeram... Jesus passou por um velório, né? Um cortejo que eles faziam, né? E era uma viúva, né? Já era uma mulher sozinha. Mas ela também perdeu seu único filho. Então Jesus teve compaixão daquela moça e chamou o filho, curou o filho e devolveu para a mãe. Ele se compadeceu dessa viúva. E diante daquele milagre que repercutiu muito, porque pensa, ele ressuscitou um menino, coisa que para ele era comum. O que eles fizeram? Os discípulos de João, como João estava preso, foram até João contar. Olha, aconteceu isso, Jesus fez aquilo. E o nosso segundo exemplo nesse capítulo, antes de entrar no texto que o Senhor nos deu, é João Batista. Alguém que reconheceu Jesus desde o ventre. Porque João reconheceu quando ele estava ali no ventre de Isabel, ele já se moveu quando Jesus chegou na sua presença. Ele batizou Jesus e viu o Espírito Santo descer sobre ele e o Pai falar. João Batista viu tantos milagres e coisas no ministério de Jesus, mas depois de um certo tempo, talvez depois de preso, talvez como muitos de nós, rolou ali um desânimo, algo assim, não sei. Mas João Batista, quando os discípulos foram contar coisas que era para João Batista dizer, claro, é Jesus, é o Filho de Deus, isso é glórias a Deus que ele tem feito, ele pode fazer muito mais. Não, João Batista falou, olha, vai vocês dois lá, pergunta realmente para Jesus se é ele, aquele que eu anunciei, ou se há de vir outro. Olha isso. Uma pessoa que desde o ventre conhecia Jesus, como muitos de nós, às vezes nascemos em berço cristão, ou nossos pais sempre nos levaram para a igreja, mas diante de coisas que a gente vê e precisa muitas vezes, a gente não está reconhecendo Jesus, que a gente ouviu tanto falar, que a gente cresceu ouvindo falar, ou que por muitos anos na igreja a gente já ouviu falar, e a gente ainda está como João Batista. Será mesmo que ele pode? Ah, não, mas no meu negócio aqui, o que eu estou passando, nem Jesus na causa. Gente, misericórdia. Eu sei que é fácil a gente crer mais no natural, como eu estava conversando com o irmão ali sobre os remédios, né? É muito mais fácil tu acreditar que tu vai ser curado tomando um remédio, porque tua fé naquilo que você está tomando, que é algo físico, é mais fácil de se ter do que você orar e crer que o Espírito Santo do Senhor te cura. Porque ele é espiritual, ele não é físico, onde você pega. E a tua fé, se você tivesse a mesma fé na oração que você tem no remédio que você toma, a gente teria vivendo coisas muito maiores. Então, esses dois exemplos de um romano que nem servia a Jesus, mas demonstrou tamanha reverência, tamanha fé na sua palavra, na sua autoridade. E João Batista, que conheceu desde o ventre, mas não o reconheceu, teve dúvidas, perguntou se era ele mesmo, mesmo tendo visto acontecer tantas coisas. É sobre isso que a gente vai falar. É sobre isso que o Senhor trouxe para nós. Mas é ali em Lucas 7, a partir do versículo 36 até o 50. Nós vamos falar desses dois modelos de vida, desses dois estilos de conviver com o Senhor, de caminhar com o Senhor. Já que nós nos titulamos cristãos, nós estamos aqui buscando algo em Deus, nós falamos para as pessoas que somos cristãos, nós buscamos esse título, né? Mas nós sabemos que há uma responsabilidade. Na verdade, não é nem pela responsabilidade, mas é que tudo que Jesus nos pede é o relacionamento. Então, esses dois exemplos e essa passagem que a gente vai ler agora vão demonstrar dois estilos de vida. Da superficial ou realmente da interna, da transformação. E a gente vai se identificando, conforme a gente vai lendo no texto, em qual delas a gente habita. Em qual tem sido a nossa realidade, para que o Senhor nos transforme. Ele começou comigo, Ele me apontou muita coisa, então eu vim aqui passar para a igreja, para a gente juntos crescer.
porque isso é uma bênção do Senhor. Se o Senhor está preocupado em nos chamar cada dia mais, cada domingo a mais, para um relacionamento mais íntimo, glórias a Deus. Porque nós não suportaríamos o que está por vir sem um relacionamento íntimo com o Senhor, como a Sara compartilhou aqui. Essas coisas que às vezes a gente espera do espaço físico, do ambiente, só a gente é que promove no secreto com o Pai. E está disponível para todos nós. Então vamos ler ali. No capítulo 7 de Lucas, a partir do versículo 36, conta da pecadora que ungiu Jesus, né? Vamos ler então. Um dos fariseus convidou Jesus para jantar. Jesus foi à casa dele e tomou lugar à mesa. Quando uma mulher daquela cidade, pecadora, soube que ele estava jantando ali, trouxe um frasco de alabastro contendo um perfume caro. Em seguida, ajoelhou-se aos pés de Jesus, chorando. As lágrimas caíam sobre os pés dele, e ela os secou com seu cabelo, e continuou a beijá-los e a derramar perfume sobre eles. Quando o fariseu que havia convidado Jesus viu isso, disse consigo: se esse homem fosse profeta, saberia que tipo de mulher está tocando nele. Ela é uma pecadora. Jesus disse ao fariseu: Simão, tenho algo a lhe dizer. Diga, mestre, respondeu Simão. Então Jesus lhe contou a seguinte história. Um homem emprestou dinheiro a 2 pessoas, 500 moedas de prata a uma delas e 50 a outra. Como nenhum dos devedores conseguiu lhe pagar, ele generosamente perdoou ambos e cancelou suas dívidas. Qual deles o amou mais depois disso? Simão respondeu: suponho que aquele a quem ele perdoou a dívida maior. Você está certo, disse Jesus. Então virou-se para a mulher e disse a Simão: veja essa mulher ajoelhada aqui. Quando entrei em sua casa, você não ofereceu água para eu lavar os pés, mas ela lavou com as suas lágrimas e secou com seus cabelos. Você não me cumprimentou com um beijo, mas desde a hora em que entrei, ela não parou de beijar meus pés. Você não me ofereceu óleo para ungir minha cabeça, mas ela ungiu meus pés com perfume raro. Eu lhe digo, os pecados dela, que são muitos, foram perdoados, e por isso ela demonstrou muito amor por mim. Mas a pessoa a quem pouco foi perdoado demonstra pouco amor. Então Jesus disse à mulher: seus pecados estão perdoados. E os homens que estavam à mesa entre si: quem é este que anda por aí perdoando pecados? E Jesus disse à mulher: sua fé o salvou, vá em paz. A salvou, né? Glórias a Deus. Primeiro ponto que o Senhor quer tratar com nós nesse texto é a aparência. Por que aparência? Porque Simão, quando ele convidou Jesus para estar com ele, imagina, né? Depois daquela questão, ele acabou de ressuscitar alguém. Ele era uma pessoa famosa, era uma pessoa influente, era o profeta da época. Então a intenção de Simão em convidá-lo para sua casa não era para sentar-se à mesa com ele, como diz o texto ali. Por quê? Porque o assentar-se à mesa, no original, conforme está escrito ali, ele fala de mudar algo, de transformação. E não era o que Simeão buscava. Ele simplesmente queria mostrar tudo que ele tinha e a influência que ele tinha de receber o profeta do momento na sua casa. E por que isso tem algo a ver com nós nos dias de hoje? Porque muitas vezes o que a gente tem com o Senhor é apenas isso. Aquela casa ali, eles são cristãos. Aquela casa ali, eles são evangélicos. Mas o nosso caminhar entre nós como família, no nosso trabalho, com os nossos amigos, na nossa relação mesmo entre nós. Os vizinhos é que escutam, né? Os quebra-pau, digamos assim. Os vizinhos que escutam o nosso bom testemunho de conduta. Porque a gente é ser humano. Mas às vezes a gente só tem o Senhor na nossa casa, ou associado ao nosso nome em Cristo, evangélicos, de forma aparente. Mas a nossa vida não está no assentar-se com Ele, no relacionamento com Ele, na transformação de vida que o Senhor promove naqueles que Ele realmente habita. Outra coisa que o Senhor traz nesse ponto, Simão estava muito preocupado em mostrar a grandeza dele no jantar, né? Porque naquela época, o jantar, só os convidados podiam se assentar-se à mesa,
né? Tinha um lugar para cada um ali. Acredito até por isso que eles colocaram ali a expressão que Jesus chegou, assentou-se, enfim. Além de mostrar que assentar-se falava de transformação e não apenas de estar ali com ele, né? Superficialmente. E em volta ficavam as pessoas do vilarejo que gostariam de participar, de ver aquele jantar, elas ficavam em volta. E como era muita comida, muita coisa, geralmente no final, depois de todos os convidados estarem satisfeitos, eles poderiam comer também do que estava ali, mas só depois no final, né? Até acabar o jantar, as pessoas que vieram apenas para ouvir, pessoas importantes conversando, elas ficavam só em volta da mesa. Outra questão ali é que Simão era tão superficial o relacionamento dele com Jesus que ele só o observava julgando. Sabe aquela pessoa que você já ouviu que é muito de Deus, que sabe muita coisa? Ou às vezes você sabe que vai estar aqui, que vai ministrar ou vai levar uma palavra até no seu GC, mas você se acha melhor do que ela. Você acha que você tem uma bagagem a mais. Ou você tem algo a mais. E você ouve ela, até senta, até ouve, mas ouve com julgamento? Ouve com reservas? Simão estava fazendo assim com Jesus. Por quê? Porque quando ele viu que Jesus não repreendeu aquela moça, ele ficou ainda com mais certeza de que ele era o bonzão e estava certo, e Jesus nem sabia o que ele estava fazendo. Então isso é algo para a nossa vida também. Eu já me surpreendi muito. Eu creio que o Senhor já falou isso comigo porque eu já fui assim. Eu já olhei pessoas com muito julgamento. Assim, tipo, o que aquela pessoa ali vai falar? O que ela vai acrescentar na minha vida? O que eu tenho para ouvir da pessoa? E Deus sempre me surpreende. Sempre. Eu sempre falo até para o meu sogro e minha sogra. Vocês deviam falar lá na frente. Nós devíamos fazer um culto de homens e de mulheres e vocês testemunhar a vida de vocês. 50 anos de casados aqui, firmes em Deus, que não foi fácil, porque se converteram no meio do processo. São pessoas com muito conteúdo. Mas eu entendo que, né, é questão pessoal de cada um, a vergonha e tal. Mas a gente se surpreende com as pessoas, se a gente dá uma chance para elas. E a forma que a gente recebe aquilo que a pessoa está nos falando é muito importante. Porque muitas das coisas que você vai acessar pela fé. Se você realmente está aqui só me julgando pelo que eu estou falando, que eu não estou falando, ou porque você acha que eu sou ungido ou não, tenho unção ou não, poderia estar aqui ou não, às vezes eu posso liberar algo sobre a tua vida que o Senhor está falando, porque aqui eu sou só um canal, e você não vai ter o efeito na sua vida que deveria, e que você tanto busca. Porque em vez de receber apenas do Senhor, a gente está preocupado com o vaso que está aqui em cima. Se eu considero ele apto ou não. Então, muitas das coisas a gente perde por simples ignorância. Como eu disse ali, né, Simão se considerava uma referência, né, alguém melhor do que Jesus, principalmente pelo fato de Jesus nem repreender, né, aquela pessoa que encostou nele ali. Então, a motivação aqui de Simão em assentar-se com Jesus era extremamente superficial. Tu pode vir para a minha vida, pode ficar aqui na minha casa, eu posso ter um compromisso contigo aos domingos, mas não mexe na minha vida. Da minha vida cuido eu. Eu sei muito melhor do que você o que eu devo ou não fazer para ela. Os meus filhos, misericórdia, deixa aí, eu sei cuidar dos meus filhos. Eu sei educá-los melhor do que a receita que tu deixou na palavra. Eu sei o que eu faço. Testemunho no trabalho? Não, eu sei levar. Eu sei o que eu devo agir no meu trabalho, até que ponto eu devo priorizar ou não. Eu sei de mim. Eu sei melhor do que você, Senhor. Senta aí, fica aí de boa, mas o assentar-se, a transformação, vamos deixar para lá, porque eu só te chamei aqui para dizer que eu te tenho, para dizer que nós temos uma conexão, mas não é profunda, não é interior. Não vem me dizer o que eu devo ou não fazer, porque disso eu sei melhor do que você. Agora, em relação à pecadora, quando ela soube que Jesus estava ali, ela não pensou duas vezes, ela foi para lá. E ela foi levando tudo que ela tinha, porque aquele perfume era o sustento dela. Ela necessitava usar ele para seguir a profissão que ela tinha. Ela não tinha como, porque... segundo, né, eu ouvi esse relato sobre essa passagem, para ela trabalhar por várias vezes, né,
é necessário aquele perfume. Então ela não teria como ficar trabalhando sem aquilo ali. Então quando ela foi lá e fez aquele ato, levou aquilo para Jesus, ela estava determinando que ela não voltaria para aquele lugar. Ela foi realmente buscando algo novo da parte do Senhor. Ela não se importou com julgamentos, ela simplesmente tinha uma motivação interior. Ela foi aos pés de Jesus entregar tudo o que ela tinha, e realmente se revelar publicamente o que ela fazia, porque as mulheres não usavam seu cabelo solto. Então o fato dela estar aos pés de Jesus, secando com seus cabelos, ela estava denunciando o seu pecado e o que ela fazia. Ainda que as pessoas ali, algumas sabiam, né? Por isso que o segundo passo que o Senhor nos traz aqui nessa noite é da hipocrisia. Por que da hipocrisia? Porque Simão conhecia aquela pecadora. Se vocês reparar no texto, fala assim, ó, quando ela soube aonde ele ia estar, ou seja, ela conhecia o endereço. Ela conhecia onde era a casa de Simão. E Simão, quando viu ela tocando em Jesus, o que ele falou? Se ele fosse profeta mesmo, ele não deixaria ela tocar nele, porque ela é uma pecadora. Como que ele conhecia ela tão bem? Como ele sabia exatamente o que ela fazia? Ele conhecia aquela mulher intimamente, porque a prostituição naquele tempo era comum, né? Eles poderiam ter várias mulheres, era em outro momento. Então, com certeza, ele tinha intimidade com aquela mulher. Mas ele olhou com julgamento para quem? Para Jesus, que estava recebendo o amor e trazendo uma novidade de vida para aquela mulher. Que estava recebendo aquela mulher de uma outra forma, a qual ela nunca foi recebida por ninguém. Mas Simeão estava ali na sua pose de autoridade religiosa referência, olhando para alguém que estava sendo tocado por uma pecadora que ele conhecia muito bem. Então a gente sabe, e ela na verdade, ela só foi até ali porque ela tinha certeza que ela não seria expulsa, porque eles não são recebidos nesses ambientes. Mas como ela sabia que Simeão conhecia ela, ele não seria louco de expor ela e expulsá-la da casa, porque ele sabia que ele poderia ser envergonhado. Então ela foi, ela se derramou perante o Senhor. Simão ali, além de julgar o Senhor, ele chamou o Senhor de mestre. Quando o Senhor falou com ele ali, eu tenho algo para te falar. Quando o Senhor sabia que ele estava julgando Jesus no pensamento, ele chamou o Senhor de mestre. Por isso esse é um dos pontos da hipocrisia. Por quê? A gente sabe já que a relação de Simão com Jesus naquela casa foi superficial. Ele chamou só para receber o profeta do momento. Ele não queria uma transformação. Ele estava ouvindo aquela pessoa com um olhar julgador mesmo. Ele não estava nem dando atenção. Ele só queria a fama. Depois que ele viu a situação da pecadora, ele quis julgar. Mas ele não queria nenhuma relação íntima com Jesus. Ele não queria uma transformação. Só que ele, na baita hipocrisia, sabendo da intenção do seu coração, ele olhou para Jesus e disse: fala, mestre. Quantas vezes a gente toma as decisões da nossa vida sem nem questionar o Senhor? Porque isso é automático. Às vezes eu quero, eu não quero, eu faço, eu não faço. Ou quando a gente sabe que a palavra vai pender para um não, a gente já nem usa ela, diz: não, mas o Senhor me ama, o Senhor é Pai, o Senhor vai abençoar. Mas ser mestre, ser Senhor sobre a nossa vida, Ele vai efetivamente direcionar, deve efetivamente direcionar a nossa vida para o sim e para o não, para o vai ou não vai, é tempo ou não é tempo, devo ou não devo, para tudo, em todas as coisas, o tempo todo. Mas muitas vezes a gente está só seguindo o barco, fazendo aquilo que a gente acha correto, mas, mestre, Senhor, amado da minha alma, eu sei que é algo difícil, porque o Senhor mexeu comigo, eu também faço isso. Mas é tempo da gente sair desse lugar mesmo, da gente entender que nesse lugar não dá mais para ficar. Ah, mas e se eu quiser, Elida, continuar na minha vida superficial? Dessa forma, tudo bem? Mas sabendo das coisas que estão por vir, das coisas que já estão acontecendo, sem um relacionamento íntimo com o Senhor, você pode ter certeza, você vai ficar pelo caminho.
Porque quando a gente não conhece intimamente o Senhor, a gente não tem como suportar as coisas. Ontem eu estava em casa e lembrando que ontem foi o último dia, 3 anos atrás, de que eu vi meu filho vivo. Foi a última noite que eu passei com ele. E eu não dei meu último beijo nele, eu não falei com ele, eu só acordei, levei ele até o banheiro, ele passou mal, ele já estava na UTI. Eu saí às pressas e quando eu sentei na recepção eu lembrei, ela me mandou sair rápido porque eles vão entubar. Eu não dei o último beijo nele, eu não dei o último cheiro, mas eu sei que ele sabia o quanto eu o amava. Mas eu só consigo continuar e prosseguir e estar aqui e tendo esperança de algo melhor e continuar e me alegrar por causa do Espírito Santo, porque senão eu estava no fundo de uma cama. Ainda ontem, o meu esposo assistiu aquele filme de 3 horas e pouco lá da Marvel comigo, que eram as coisas que eu via com meu filho, para matar uma saudade, para dar uma coisa. Mas vocês entendem que o Senhor, quando Ele nos fala essas coisas, não é para trazer um peso sobre nós, porque Ele sabe, todos nós temos lutas e dificuldades. Eu mesma era uma pessoa assim, tão hipócrita, que eu sempre achei assim, tu não muda a tua vida se tu não quer. Fala sério. Não, se tu não quer, porque se tu quer, tu faz alguma coisa e muda a tua vida. Sabe o que o pai tem feito? Não que o pai fez, né? Eu acho que é a minha negligência também. Mas ele tem me ensinado nesse processo de negligência no meu físico mesmo, além do meu emocional, por tudo que eu já passei, que às vezes tu até quer. Eu sou uma pessoa extremamente prática, proativa, eu gosto do fazer, mas eu não consigo. Não consigo fazer muita coisa que eu quero, eu não consigo. E isso me frustra muito. Mas eu entendo o Senhor trabalhando em mim. Filha, é assim mesmo. Vai ter momentos que eu vou voltar a te pegar no colo e tu só vai prosseguir. Tu não vai conseguir fazer por ti mesmo. Mas nenhum momento da nossa vida é motivo para a gente parar ou dar desculpa de não priorizar a intimidade e o relacionamento com o Senhor. E é isso que Ele tem falado comigo, é por isso que Ele traz palavras como essas. Eu sei da realidade de cada um aqui. Eu sei do momento que cada um passa de dificuldade aqui financeira, mental, no trabalho, espiritual. Eu sei. No relacionamento, eu sei o quanto é difícil. Eu sei. Mas se vocês soubessem o quanto estar comigo no secreto vai ajudar, vai mudar. A gente não precisava estar martelando sobre isso todo domingo. A gente correria naturalmente para esse lugar, entendendo que todo o resto é acrescentado. Outra coisa que Simão faz ali é negligenciar as formas de receber alguém. Aquela pecadora que ele conhecia, ele se achou no direito de achar que ela não merecia um toque de Jesus. Ele chegou a achar que ele sim merecia, mesmo ele sabendo que o relacionamento que ele tinha com Cristo era superficial, mas ele merecia, ela não. E às vezes a gente cai nesse erro, a gente cai nesse engano. Não, eu mereço as coisas do Senhor. Até tem um testemunho do irmão ali que a gente sempre conversa quando ele foi chamado para o ministério, né? Lá no outro coisa. As pessoas olham assim, mas o irmão é o irmão. Porque o Senhor é que sonda os corações, Ele que nos conhece, Ele sabe de cada um. Então, seria muito mais fácil a gente celebrar entre nós aquilo que Deus faz na vida de cada um, a forma que o Senhor posiciona cada um, do que ficar perdendo tempo, se desgastando em se merece ou não em estar em determinado lugar. Porque tudo que o Senhor faz é Ele que faz. Nós entregamos a nossa vida para Ele. O nosso ministério é dele. Então, às vezes, essas coisas tão pequenininhas contribuem para que a gente fique patinando, andando em círculos. E o Senhor nos chama realmente a viver um novo nível, né? Que é algo que o pastor Adriano e a pastora Lu sempre falam. Mas a gente precisa estar unidos nisso, né? Já a pecadora, né? Ao estar ali na presença do Senhor, ela decidiu confessar publicamente o seu pecado. Porque o cabelo solto era realmente só para aquelas que se prostituíam. Então, o Senhor ministrou muito forte no meu coração que tem coisas que a gente faz publicamente mesmo.
Quando eu fiz escola de Esther a primeira vez, em 2017, eu fui muito ministrada sobre isso, sobre as coisas que eu cometi e depois eu quis pedir perdão no secreto. Eu não quis confessar publicamente. Então o que eu fiz? Na formatura de Esther é dado a liberdade de alguns depoimentos e eu falei com os meus pais, apesar que meu pai ficou no carro, a minha mãe só que assistiu ali na formatura, mas eu falei mesmo assim. Por quê? Porque eu tive filho fora do casamento, coisa que minha mãe sempre disse que ela nunca queria que ninguém acontecesse com nenhum de nós, aquela coisa toda. Eu era muito rebelde, muito, como é que fala, obstinada, que a pessoa que sabe que está errada, mas não quer saber pelo certo, ela só quer bater de frente e fazer o que ela quer. Então, tem muitas coisas assim, o que eu fazia para eles, envergonhei eles demais. Então, na minha formatura de Esther, eu falei publicamente, diante daquela galera toda, porque é 200 e poucas mulheres, 100 e poucos homens, as famílias de todo mundo, e falei publicamente. E às vezes tem coisas que a gente faz para os nossos pastores, para os nossos líderes, para a nossa família, para os amigos no trabalho, enfim, que a gente faz, a gente não tem vergonha de comentar assim. Só que depois no perdão, eu vou lá para o joelho e falo só para o Senhor. Ai, Senhor, me perdoa aí. Mas não é a mesma coisa, entende? A mesma coragem que a gente teve para pecar no público, a gente precisa ter em Cristo para pedir perdão no público também. Porque quem vai julgar? Quem nunca errou aqui? Quem nunca pecou? Quem nunca pisou na bola? Quem nunca foi rebelde? Quem nunca falou que não devia, ou julgou sem saber? Todos nós, né? Agora, corajoso e realmente um pequeno Cristo aquele que tem coragem de se tornar vulnerável na frente das pessoas e falar abertamente sobre o seu pecado, sobre as suas falhas. Porque pessoas, todos nós falhamos. Vocês têm total liberdade de chegar para mim e para o Gilvan e falar, olha, não gostei disso, vocês pisaram na bola naquilo, gostaria que fosse diferente aquele outro, assim como eu acredito para os demais pastores, para os líderes, porque nós somos uma família e a gente não é perfeito. E se a gente falhou com vocês em algum momento, nos perdoe, mas saibam também que o Senhor tem feito muito isso comigo. Ele me ensina que eu tenho que lidar com todo tipo de pessoa, amar todo tipo de pessoa, ouvir todo tipo de pessoa, ser repreendida por pessoas que fazem pior às vezes, mas nós somos um corpo, entende? Todos estamos passando por um processo, mas como que eu vou mudar essa pessoa que eu quero que mude, porque eu sei que ela está errada, isso, aquilo, aquele outro? Constrangendo ela em amor. Porque não tem algo que deixe a gente mais chateado quando tu vem com aquela gana da pessoa, a pessoa abre um sorriso, te abraça e te ama. Isso quebra a gente. Por quê? Porque o amor, ele encobre uma multidão de pecados. E às vezes a pessoa não faz isso com você porque ela quer, ou porque ela realmente acha que você é isso, aquilo, aquele outro. É porque ela não está bem consigo mesma. Ela já tem as suas limitações. Ela só desconta em você aquilo que ela está precisando, mas às vezes é um grito de ajuda. Então a gente precisa olhar para as pessoas de uma forma diferente. Outra coisa, ela entregou ali o seu recurso, eu já falei sobre isso, né? Que ela realmente, quando ela trouxe aquele perfume, já era uma demonstração que ela não voltaria para aquela vida. Que ela tocou em Jesus porque ela queria uma transformação total no seu dia a dia, na sua vida mesmo. Outro ponto que o Senhor nos traz é a exposição. E no sentido ali de falar, por exemplo, do lava-pés. O lava-pés é um reconhecimento de quem o Senhor é, né? E ele falou, o cara que recebeu ele, Simão, não se importou com essas coisas, porque ele só queria ter o Jesus ali, de forma aparente. Mas essa mulher lavou os pés de Jesus com suas lágrimas. Ela reconheceu o senhorio de Cristo sobre a vida dela ali, só num toque, sem uma palavra, só de ter ouvido falar. Ela já se abriu para um relacionamento íntimo. E às vezes a gente convive com o evangelho há muitos anos, mas a gente ainda não se abriu para essa intimidade, a ponto de reconhecê-lo em todas as coisas, de reconhecê-lo em todos os lugares, de buscá-lo em primeiro lugar. Outro ponto ali é beijá-lo, né? Ele fala ali que ele não lhe cumprimentou com um beijo, mas ela não parou de beijar os pés. Beijar fala de relacionamento, de intimidade. Pessoa que você ama, você gosta de dar um cheiro, de beijar, de estar perto. Por isso que quando a gente fala em Cristo, eu sempre falo sobre isso, cara, se você não tem
em si, um anseio de estar na presença do Senhor, de entrar num momento de adoração, de ouvir a palavra dele, ainda que seja uma luta, não é sempre fácil, mas quando você sabe que depois que você para ler a palavra, o negócio flui, é maravilhoso, o Espírito Santo traz revelações, mas se você não tem esse anseio no seu coração, reveja os teus conceitos. Hoje se conserte com o Senhor, renove essa aliança, porque muito foi quebrada, se é que um dia existiu. Porque a gente em Cristo mesmo, quando a gente nasce de novo, quando a gente tem realmente essa conexão com o Espírito Santo, a gente pode passar por momentos de oscilação, de dúvidas, como João Batista passou, de dificuldades, mas a gente não perde esse lugar de prazer na presença do Senhor. E não é num dia da semana público aqui, porque aqui é um momento de comunhão, de cada um vir manifestar aquilo que o Senhor já está comunicando em sua casa, no seu secreto. Mas eu estou falando de secreto mesmo. Porque falar de pagar preço, quando a gente fala de oração, jejum e palavra, é triste demais. Tu escutar de uma pessoa que essas práticas que Jesus, sendo Deus, fez e nos deixou como modelo para fazer, para crescer em maturidade e intimidade com Ele, é prazeroso. É algo que deve fluir de nós naturalmente. Outra coisa ali, eu olho para a unção, né? A gente pode falar nessa parte na questão do ministério, de dar o nosso melhor. Ela levou o seu óleo, ela deu o melhor dela. O Senhor precisa de nós aqui no ministério, dando o nosso melhor também. Por quê? Porque o pastor Gilvan precisa? Não, a casa não é do pastor Gilvan. O ministério infantil não é do pastor Gilvan. O louvor não é do pastor Gilvan. O som e a mídia não é do pastor Gilvan. As assistências que a gente tem não é do pastor Gilvan. São a casa do Senhor. O ministério é do Senhor. E como membros de um único corpo, todos aqui temos funções para exercer. Se você está esperando algo para servir no reino, para servir no corpo de Cristo, saiba que a necessidade é um bom motivador. É uma boa resposta de Deus para a tua vida. Nós temos necessidade em todos os ministérios. Isso não sou eu falando, é o Senhor falando com cada um aqui. Nós temos necessidade em todos os ministérios, e a necessidade já é um grande motivador para tirar um filho de Deus do comodismo, para assumir a responsabilidade que a gente resolveu ter quando nos tornamos membros de um ministério, amém? Porque isso é natural. Eu sei que a gente quer que Deus fale conosco e nos entregue o nosso ministério, o nosso chamado maravilhoso, qual a gente vai fluir. Mas ninguém começa de cima. Ninguém começa de cima. Conversar com a Sara, perguntar para ela quantas coisas ela passou até ser a líder do louvor, até ser responsável por esse ministério que dá trabalho. E cuidar de pessoas é uma parte importante. A adoração sofre muita luta, é uma referência para o ministério. Então pergunta para ela todos os lugares que ela galgou até estar ali. Muitos, entende? Se você espera realmente, efetivamente viver algo no Senhor, começa hoje. Procura um dos nossos líderes e começa hoje. Pela necessidade mesmo. A Marisete, nossa líder do departamento infantil, é um exemplo. Ela confessou para mim, ela falou, olha, eu nunca me senti apta, assim, nunca tive no meu coração esse trabalho com as crianças. Já é o segundo ministério que eu faço parte, justamente pela necessidade, mas eu nunca senti. Pergunta para ela hoje, ou para o seu esposo ali, que eles estão sempre juntos, qual que é a experiência que ela tem hoje no ministério infantil? Ela ama, ela se encontrou, ela vai ficar sempre ali, só o Senhor sabe. Mas o que ela está fazendo ali alegra o coração do Senhor e de todos nós aqui. Ela é plena, ela busca algo no Senhor, ela está vivendo algo no Senhor por servir, por ter começado pela necessidade e hoje está fluindo de uma forma que todos nós queremos. Mas a gente não dá um passo tão simples que é me dizer, eis-me aqui. Pode contar comigo. Todas as áreas nós precisamos, irmãos, para vocês terem noção. Se não fosse essa bênção do Dionei, nós estaríamos em 2 no som e na mídia. Contando com o pastor Tiaguinho, que já faz 500 coisas. É pastor, mas está lá. Entende? E são coisas tão simples de se mover no som ali, ó. Toda assistência a gente dá para ensinar.
mas o pastor não cansa de perguntar, não cansa de chamar, e a resposta é só, ai, não sei, não sinto. Ai. Gente, é sem sentir mesmo. É pela necessidade, é pelo corpo, é pelo reino. O Senhor vai cuidar muito mais da tua casa e daquilo que tu tem, pela tua disposição com o coração no reino. Outro ponto que o Senhor nos trata é vivenciando a graça. A graça que a gente ministra, a graça que a gente tem sobre a nossa vida, que não é de graça e realmente nos custa renúncias. Todos nós somos pecadores, todos nós precisamos receber perdão. Mas a gente sabe que a mudança, ela realmente vem da transformação, da mudança de atitude. Sabe, a gente não cabe mais estar naquele lugar só de remorso. Todo domingo chorando pelo mesmo motivo, todo domingo chorando pela mesma área, pela mesma luta. Mas a gente volta para casa. Não muda. Isso é remorso diante da presença do Senhor. O Senhor nos constrange hoje para o arrependimento. Ele quer tocar e efetivamente transformar essa área ao qual você ora tanto. Mas a gente precisa se abrir para transformação. Se eu falava mal, não falo mais. Se eu desonrava, não desonro mais. Se eu me prostituía, acessava coisas que não devia, não acesso mais. Eu vou dar esse passo de fé, eu vou me prostrar ao Senhor para não voltar a essas práticas mais. Por quê? Porque o Senhor é santo. A gente vivencia a graça, mas o nosso Deus não deixou de ser santo. A gente precisa realmente ter essa transformação de mudança, não só da nossa mente, mas de atitude. Ai, Jesus. Aqui, quando o Senhor fala de excelência, eu tenho certeza que o Senhor busca que a gente esteja aqui na mesa, no assentar-se nessa mesa em Cristo como um corpo, a excelência. O prazer em fazer a obra do Senhor, mesmo que não seja aquele departamento dos teus sonhos, mas só de eu estar servindo ao Senhor, eu sei que o Senhor vai tratar fortemente. Para vocês verem que isso é tão do Senhor que eu estou falando, não é de mim mesmo, porque eu conheço as necessidades da casa. Semana passada uma irmã me testemunhou que ela veio disposta a sair do departamento que ela serve. Disposta. E realmente ela está passando uma luta pessoal. E ela foi servir no departamento ali que ela serve. Chegou no final do culto, ela veio para mim assim e falou assim: olha, pastora, eu vim disposta a entregar, a parar. E assim, ó, eu tive o melhor dia servindo a casa do Senhor de todos. Eu tive uma noite aqui tremenda. Eu sei que foi o Senhor me confirmando que eu devo permanecer nesse lugar servindo. Então, não sou eu que estou falando pela necessidade, não é uma indireta direta para ninguém. É o Senhor efetivamente nos chamando a sermos um corpo. Porque quantos aqui acreditam que esse lugar, ele realmente vai ser diferente? Já está sendo diferente. E o Senhor todo domingo tem acrescentado pessoas. Mas como que a gente vai amar, servir, acolher as vidas que o Senhor tem para nós? Se a gente continuar na mesma prática? Vindo aos domingos, só senta, recebe e tchau. Não é por mim, é pelo Pai dizendo: ei, eu tenho tantas vidas para vocês, tantas coisas para vocês viverem, mas me correspondam em nome de Jesus. Eu quero trazer mais para vocês, eu preciso contar com vocês nesse sentido. O outro ponto que o Senhor nos traz, e é o último ponto, glórias a Deus, é sobre consciência. Quanto maior a nossa consciência do que a gente era, da onde o Senhor já nos tirou, de tudo que a gente já fez, mesmo depois da onde Ele nos tirou, isso nos ajuda a ser um pouquinho mais como aquela pecadora. Ter olhos de amor. Por quê? Porque a palavra Ele fala que aquele que mais pecou é aquele que mais ama. E eu vejo que com o tempo a gente perde um pouco disso. A gente cai na besteira de achar que não, eu posso fazer isso, eu posso viver aquilo, eu posso desfrutar daquele outro, mas o irmãozinho ali não, porque eu sei o que ele faz, eu sei, e às vezes é uma prática que o irmão fez uma vez, já se arrependeu, já se consertou com o Senhor, mas até hoje a gente aponta aquilo ali por causa de uma vez que ele fez e nunca foi perguntar se o irmão já,
se tratou, confessou, mudou ou não. Nem faz questão de reparar na mudança, porque o que importa é ser um ponto negativo para desqualificar o irmão do lado. Então, quanto mais a gente tenha consciência, traz essa consciência todos os dias, de onde eu sou, quem eu fui, de onde o Senhor me tirou, quando eu olho para as pessoas, eu vou olhar com mais amor. Porque eu sei assim, ela sou eu há uns anos atrás. Eu fazia exatamente a mesma coisa. Por isso eu sei como ajudá-la nesse momento. Eu sei como atraí-la com amor para Cristo. Eu sei como ela vai superar essa fase difícil que eu também passei. Por quê? Porque quando a gente não está firmado no Senhor, ou a gente ainda tem dúvidas em algumas áreas, ou a gente está passando por momentos difíceis e dolorosos, é mais fácil a gente estar errando, a gente é mais volúvel, a gente erra com mais facilidade, porque no desespero a gente ouve sons externos e não ouve o Senhor, porque tu nem consegue ter um momento de calma, de meditação, de silenciar todas as coisas para ouvir só a voz do Senhor. Então é mais fácil a gente errar. Só que nesses momentos que eu vejo a minha irmã errando tanto, pisando na bola em tanta coisa, fazendo coisas que não devia, numa área que ela sabe que ela deveria confiar no Senhor, eu tenho duas opções. Ter consciência de quem eu sou e de quem eu já fui, de tudo que o Senhor faz na minha vida e ajudá-la em amor, ou simplesmente continuar sendo mais uma pedra de tropeço, dizendo assim, irmã, tu vai penar mesmo em Deus até tu sair desse lugar. E tu realmente não merece estar fazendo nada aqui, porque desse jeito aí, misericórdia. Vai estragar o nosso departamento. Quanto mais a gente tem consciência do nosso pecado, mais a gente ama. Mais a gente ama, porque todos nós pecamos todos os dias. Você não está mais naquelas práticas do início da tua conversão, não deveria pelo menos, né? Isso é um sinal do teu encontro com Jesus, coisas que você já deixou para trás e não repete, nem tem prazer mais nelas, mas a gente ainda erra em outras coisas. A gente é tratado como eu sou tratada, na minha hipocrisia, no meu orgulho, nas coisas que eu preciso ser tratada, entende? Então a gente sempre é moldado, só que se eu me achar num lugar melhor do que os outros, vai parecer que eu não peco e eu não erro. Por isso que eu posso olhar com esse olhar julgador para as pessoas. E quanto a gente perde nisso? Quanto a gente perde de trazer os irmãos para isso? Quando a gente reconhece realmente aquilo que o Senhor quer fazer na nossa vida, aquilo que Ele tem para nós, grandes coisas acontecem. Ele nos une em um propósito. Nós não podemos permanecer com essas coisinhas que eu aqui falando, eu sei que todos nós já sabemos disso, somos maduros, mas se o Senhor ainda está trazendo isso no nosso meio, é porque a gente ainda precisa dar uma resposta. O Senhor muda a mensagem quando a gente colocou em prática a última mensagem. Então Ele quer ver a gente num novo tempo mesmo. E para concluir, Simão, ele sabia da situação daquela mulher, mesmo conhecendo a palavra, como ele conhecia, anos, né? Ali ele julgou ela da mesma forma. Não achou que ela é merecedora de tocar Jesus e ter a vida transformada. Simão achava realmente que é ele que estava com Jesus ainda. Mesmo diante de toda a atitude superficial que ele teve. Mas ele achava que ele era o cara com Jesus e não ela totalmente quebrantada aos pés do Senhor, confessando publicamente seu pecado. Simão acreditava na sua religião e no conhecimento, que ele estava no caminho certo, mas ela não. Simão via o seu servir com excelência e ele cria que ele dedicava sim a sua vida à obra da casa do Pai, que ele realmente fazia algo para Jesus se agradar dele. E na verdade a gente viu que só o que ele fazia era trabalho, mas intimidade, relacionamento era a última coisa que ele tinha. E esses dias eu ouvi uma frase que me impactou muito. Não tem nada que você faça na igreja que vá se comparar àquilo que devemos fazer no secreto. Porque o Senhor nos chamou para relacionamento, não foi para trabalho. Então não preciso trabalhar, tu falou tudo isso para mim, não vem trabalhar na igreja. Não, como filhos maduros, a gente ama cuidar das coisas do Pai, amém? A gente tem prazer em servi-lo. Mas a nossa prioridade não é o serviço, é Ele. É ouvi-lo, é estar com Ele. Tu acha que Jesus como ser humano comum não era tentado com setas na sua mente?
Pô, tu é o cara na atualidade. Vai andar com a galera. Vai ser aplaudido, vai ser ovacionado. O que ele fazia? Sumia por horas para orar. Ele era Deus. E ele sumia para orar, para falar com o Pai e ouvi-lo. Que dirá nós? Simão tinha suas riquezas e ele realmente considerava a abastança, o seu recurso, a sua vida boa, um aval do Senhor, porque é para alguém que está fazendo o que é certo. Olha só, o Senhor me prospera, eu sou um homem de posses, eu sou o cara. Agora ela, misericórdia, é uma pecadora, está aí derramando tudo que ela tem, depois disso ele vai passar fome. Mas nós sabemos qual das duas práticas é aquela que realmente está com o Senhor no coração, amém? Queria ler com vocês um pouquinho ali também de 1 Coríntios 1, para a gente encerrar. No versículo 26. Fala assim: lembre-se, irmãos, de que poucos de vocês eram sábios aos olhos do mundo, ou poderosos ou ricos quando foram chamados. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas que o mundo considerava louca para envergonhar os sábios, assim como escolheu as coisas fracas para envergonhar os poderosos. Deus escolheu coisas desprezadas pelo mundo, tidas como insignificantes, e as usou para reduzir a nada aquilo que o mundo considera importante. Portanto, ninguém jamais se orgulhe na presença do Senhor. Foi por iniciativa de Deus que vocês estão em Cristo Jesus, que se tornou a sabedoria de Deus em nosso favor, nos declarou justos diante de Deus, nos santificou e nos libertou do pecado. Portanto, como dizem as Escrituras, quem quiser orgulhar-se, orgulhe-se somente no Senhor. Nós sabemos quem somos e de onde viemos. O Senhor sabe. Então que a gente comece a ter a postura de mesmo achando que somos merecedores de algo muitas vezes e que o irmão do lado não deveria ser tanto assim, mas que a gente possa trazer à memória as coisas que o Senhor já fez na nossa vida, os lugares que a gente já saiu, as coisas que a gente ainda faz, para olhar com um pouco mais de amor para as pessoas do lado, para as pessoas que estão à nossa volta, porque quanto mais consciente a gente tem de si e de quão, medíocre nós somos, quão pó nós somos, a gente vai conseguir olhar em mais amor para as pessoas à nossa volta. E ali em 1 Coríntios, no versículo, a continuação do 2 ali, vocês foram chamados por Deus para ser povo santo, junto com todos que em toda parte invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Que Deus nosso Pai e o Senhor Jesus Cristo lhes dê em graça e paz. Porque eu falei sobre esses dois versículos. A gente, como corpo, como povo, a gente vai receber muitas pessoas diferentes do nosso habitual. A gente está preparado para receber essas pessoas em amor? Se às vezes hoje, do nosso lado, o nosso irmão que é parecidinho com a gente já é resistente, as pessoas que efetivamente vão vir fisicamente diferentes do comum, nós vamos saber amar, abraçar, respeitar e acolher? Porque são esses os povos que vão chegar. É esses que vão vir para servir o Senhor. É esses que estão buscando o amor do Senhor lá fora. E o Senhor conta com a gente. Mas a gente precisa trazer à memória a consciência de quem somos, de quem já fomos, de quem o Senhor nos chamou para ser. Para a gente ter condições de amar cada vez mais aquilo que o Senhor fez por nós. Amém? Pode ficar de pé. Hoje o Pai trouxe para nós esses pontos, da aparência. Porque falar da aparência, hoje até foi propício, A Maravilhosa trouxe os uniformes para nós. Algo para ficar gravado na sua mente em relação à aparência, Por que da aparência? Uma pessoa que realmente está lá uniformizada, certinho, mas no dia a dia, entre nós, sempre rema contra, sempre torna tudo difícil, não faz nada que pedem, aquele caos, aquela coisa. E uma pessoa que às vezes não está uniformizada, mas em tudo ela está aqui, tudo que pede ela faz, está sempre com a gente, estamos juntos, é coração junto, aquela coisa toda. Entre esses dois exemplos, esses dois modelos, quem vocês chamariam para caminhar perto de vocês? O uniforme, a aparência ou o coração?
Então que a gente seja exemplos de corações rendidos ao Senhor, não só na aparência, mas interiormente. Que nós chamamos o Senhor para se assentar conosco aqui hoje, para transformar a nossa vida, amém? O Senhor falou conosco sobre hipocrisia, né? Jó, para mim, é um exemplo disso, porque ele era reconhecido pelas pessoas. Aquela coisa da família lá fora, dentro da igreja, ou fora de casa é uma coisa, mas dentro de casa, os seus filhos não serviam ao Senhor. Ele tinha que sacrificar por eles. Ele não soube passar o temor ao Senhor para os seus filhos. A sua mulher não serviu ao Senhor, porque ninguém que serve ao Senhor diz amaldiçoa esse Deus e morre. Mas fora, ele era uma pessoa adorada pelas pessoas. As pessoas nas praças reconheciam a sua influência, a sua postura, né? Ele era um homem justo. Mas interiormente, na sua casa, era uma hipocrisia. Ele não soube passar o amor do Senhor, o caminhar com os seus filhos e a sua família. Ele não soube transferir dessa forma. Então, que nós possamos, a partir de hoje, sermos diferentes. Sermos interiormente junto com o Senhor. Como essa mulher, não termos vergonha de rasgar o nosso coração, de confessar as nossas dívidas, as nossas coisas que a gente precisa mudar, verbalizar mesmo, e realmente começar a priorizar o relacionamento com o Senhor, sermos honestos uns com os outros, sinceros, quando a nossa fala e a nossa prática estejam alinhadas, e que a gente mergulhe nesse lugar, nesse novo tempo, realmente com o Senhor. Porque se a gente descer para o secreto, descer para os joelhos, descer para os pés, descer para o... priorizando nós e o Senhor, nós e o Senhor, nós e o Senhor, com certeza a consequência natural é novos níveis. Mas às vezes a gente está com a prática invertida, a gente quer começar lá de cima. E o Senhor não pula processos para ninguém. Bênção fora do tempo é maldição. Então que a gente possa assentar-se com o Pai, amém? Pode ir. Feche os teus olhos, comece a conversar com o Pai. Você que quiser vir à frente, eu não vou chamar todo mundo, porque eu acredito que isso tem que ser algo seu, sabe? Você tem que ter essa consciência, não que você está confessando algo aqui, mas que você está respondendo a essa palavra. Pai, o Senhor falou comigo nessa noite. Eu sei que foi para mim, eu quero viver algo novo em Ti. Então eu vou te dar uma resposta nessa noite. Então eu quero que seja algo entre você e o Senhor mesmo. Não quero que seja algo imposto pela igreja para a gente, vem todos para frente ou façam algo, não, entre você e o Pai. Porque é disso que Ele espera. Ele fala com cada um aqui. Ele fala interiormente no coração de cada um aqui. E é a resposta de cada um aqui, sendo líder, sendo pastor, sendo obreiro, sendo membro da casa ou não sendo, o Senhor quer e espera uma resposta tua nessa noite sobre essa palavra. Não quer dizer que amanhã você vai começar tudo novo, mas pelo menos você está correspondendo ao chamado do Pai para ti, em alguma dessas coisas que foi ministrado aqui nessa noite, amém? Então que seja algo entre você e o Pai. Você é livre, pode vir à frente, se você quiser, é claro, né? Vai lá. Tá a nota já caída. Não entendo o meu próprio agir. Sem tua graça, o que seria de mim? Não entendo o meu próprio agir. Sem tua graça, o que seria de mim? Pois o bem que eu quero fazer não faço, e o mal que eu não quero esse sim
acabo cometendo. Em meu ser militam carne e espírito em uma guerra infindável, a qual eu não me rendo, pois meu corpo já foi vendido como escravo, e não existe bem nenhum em mim, apenas o pecado. Mas eu sei que no tocante ao meu interior tenho prazer na tua lei. Tu és o meu amado, então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu vejo o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou na tua presença, o meu viver é transformado. Pois o bem que eu quero fazer não faço, e o mal que eu não quero, esse sim acabo cometendo. Em meu ser militam carne e espírito em uma guerra infindável, a qual eu não me rendo, pois meu corpo já foi vendido como escravo, e não existe bem nenhum em mim, apenas o pecado. Mas eu sei que no tocante ao meu interior tenho prazer na tua lei. Tu és o meu amado, então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu vejo o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, meu viver é transformado. Espírito Santo, eu passo a ser pra viver a tua vontade. Espírito Santo, não. Quero fazer, não faço. O mal que eu não quero, esse sim acabo cometendo. Em meu ser militam carne e espírito em uma guerra infindável, a qual eu não me rendo, pois meu corpo já foi vendido como escravo, e não existe bem nenhum em mim, apenas o pecado. Mas eu sei
e no tocante ao meu interior, tenho prazer na tua lei. Tu és. Será que você pode declarar a Ele? Diga nessa noite. Então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu sou o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é tão normado. Fale com o Pai. Fale sobre os momentos que você teve dúvidas dele. Aleluia. Fale para o Senhor os momentos que você sabe que publicamente você errou, você envergonhou. Nós podemos e devemos ser verdadeiros perante o Senhor. O Senhor nos chama para esse lugar. Que em nome de Jesus, todos os dias, o Senhor possa gerar nessa noite um temor nos nossos corações, a ponto de a gente nunca mais conseguir ser superficial na sua presença. Que Ele gere um prazer, uma sede, um anseio pela sua presença, ao qual a gente nunca mais consiga ser feliz e pleno em outro lugar. Que nós sejamos queimados pelo Pai, que a gente vá com essa chama para casa e ela não se apague. Porque entre fazer qualquer coisa no nosso dia a dia, a gente não vai conseguir ter o mesmo prazer e a mesma alegria, a mesma paz que estando na presença do Senhor. Que as renúncias que a gente faz para estar com o Senhor sejam prazerosas a partir de agora, em nome de Jesus. Que a gente possa dar uma resposta de relacionamento, mais do que serviço, mais do que trabalho, para o Pai a partir de hoje, em nome de Jesus. E que nós, como igreja, venhamos a funcionar, a fluir, na verdade, né? Não é mais funcionar, mas fluir na presença do Senhor, em unidade, no mesmo coração, tendo prazer no crescimento dos irmãos, tendo prazer nas pessoas que o Senhor tem levantado, acreditando, orando e celebrando as vitórias que os nossos irmãos têm passado. Que no nosso meio a contenda e a divisão, o julgamento, ele não prospere mais em nome de Jesus. Porque o nosso temor dessas consequências perante o Senhor vão ser maiores do que a nossa vontade de falar qualquer coisa ou de trazer qualquer coisa para essa casa que não seja a presença saudável do Pai em nós, amém? Que todos nós recebemos essa palavra seja para nos atrair ao Pai, amém? O Pai só quer mais de nós, mais nada. Aleluia! Ele só nos quer, amém? Do jeito que a gente está, do jeito que a gente é, para que Ele faça aquilo que Ele tem para nós, sem reservas, amém? Dá medo ser vulnerável na presença das pessoas e falar e abrir o coração, mas é o melhor lugar. É onde o Senhor mais trabalha, é onde a gente mais cresce, amém? Glórias a Deus, bênção do Pai. Que o Pai continue fazendo grandes coisas, viu? E vocês aqui têm uma família. Precisando de algo, nós estamos aqui.